Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um programa DC Entrevista. No episódio de hoje, vamos falar sobre o concurso da DataPrev, cujas inscrições para 2.145 vagas em cargos dos níveis médio, técnico e superior, sendo 236 imediatas e 1.909 em cadastro reserva, estão abertas até o dia 3 de outubro pelo site da Fundação Getúlio Vargas, que é a organizadora do concurso. Para falar sobre o concurso, as vantagens de trabalhar na DataPrev, falar sobre possibilidade de crescimento profissional, entre vários outros assuntos, eu trago aqui ao DC Entrevista o superintendente de gestão de pessoas da DataPrev, José Ivanildo Dias Júnior. José Ivanildo, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do DC Entrevista. Luiz, é sempre uma alegria poder aí participar, né, passar as informações aí para os nossos candidatos, para o pessoal que tem interesse aí no concurso. Vamos tentar contribuir aí da melhor maneira possível. Com certeza, tenho certeza que você tem muito aí para contribuir, para trazer novidades aqui a respeito de como é trabalhar na DataPrev. Mas antes de iniciar aqui o meu bate-papo com o José Ivanildo, eu quero aqui pedir a vocês que estão assistindo a essa entrevista que façam a sua inscrição aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso ainda não sejam inscritos. Peço também para vocês deixarem o seu like, caso gostem dessa entrevista. Tá legal, pessoal? Dado o recado inicial, vamos então agora iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa com o José Ivanildo. José Ivanildo, eu queria primeiro iniciar falando sobre o papel da DataPrev. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que conhecem a DataPrev de nome, mas não sabem efetivamente quais são as atividades, as atribuições que a DataPrev desempenha. Você poderia destrinchar um pouquinho sobre essas atribuições da DataPrev, né, como uma empresa pública federal? Claro. A DataPrev caminha esse ano, em novembro, para completar 50 anos de existência, né? Boa parte dessa história ela foi centrada na previdência social, estruturação dos grandes registros, folhas de pagamento, o Cadastro Nacional de Informação Social, que, embora as pessoas não tenham muito conhecimento, ele abarca praticamente desde o nosso nascimento até o momento em que a gente fecha os olhos, né, no que nós chegamos a um falecimento ali, mas passa por questões de estado civil, de casamento, de empregabilidade de renda. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando de um cadastro que tem mais de 5 bilhões de informação de brasileiros, né? É o maior cadastro da América Latina, é um cadastro que tem impacto mundial e que o Brasil, há alguns anos, descobriu, né, que é um tesouro para otimizar as políticas públicas. Foi assim na época da pandemia, né? A velocidade com que o Brasil conseguiu implementar um sistema que possibilitasse, no auge ali da pandemia, o pagamento de mais de 60 milhões de benefícios do auxílio emergencial. Foi viabilizado pelo cruzamento de várias bases de dados, mas principalmente pela estrutura, né, que o CNIS proporciona, essa riqueza de dados de informação que o Brasil tem e que é gerido, né, pela DataPrev. Então, a empresa teve esse protagonismo na época no momento em que a nossa sociedade precisou tanto estar presente, e é a empresa que é o braço, eu costumo dizer, social do governo, do ponto de vista da tecnologia, das políticas públicas. Cada vez mais, infelizmente, a gente vê os impactos, né, dos problemas climáticos extremos, como tivemos no Rio Grande do Sul, no Pantanal, na Amazônia, o próprio Rio de Janeiro também passou por situações delicadas nos últimos meses, e a DataPrev foi o braço tecnológico ali para viabilizar o pagamento de benefícios, antecipações de renda. Então, é uma empresa que tem uma história importante vinculada à Previdência, vinculada ao trabalho e emprego no que diz respeito ao seguro-desemprego, a oportunidade de novos trabalhos através do Cine, mas que hoje se reposiciona dentro do Ministério da Gestão e Inovação para um protagonismo e para um alcance muito maior dentro do governo federal, exatamente pela riqueza dos dados e da modernização que a empresa conseguiu alcançar, principalmente nos últimos anos. É isso que eu ia falar, porque a gente sabia que a DataPrev ela era ligada ao Ministério da Previdência. Hoje não mais. Ela hoje é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, correto? Correto. E aí temos como foco o desenvolvimento do Estado, através, né, não só dessas bases de dados, mas de plataformas de governo, de nuvem, com tecnologia das mais modernas que a gente usa hoje, principalmente, né, que é muito falado e demandado hoje, a inteligência artificial,
está dentro do contexto, né, mas também de analítica de dados. Big Data é algo que a gente já respira há décadas dentro da DataPrev, pela dimensão dos nossos bancos. Então, a empresa é realmente um case mundial, né, por esse volume de informação e estrutura dos data centers que a gente tem hoje na casa. Não é à toa, viu, Fernando, que a gente paga hoje, só na Previdência, quase 40 milhões de benefícios por mês. Caramba. Mais 7 milhões de BPC, que é benefício de prestação continuado, mais de 5 milhões de seguro-desemprego pagos. Então, é uma empresa que tem uma responsabilidade social muito bem definida, mas que está aí também ajudando o governo nesse processo de modernização e da criação da infraestrutura nacional de dados, que pode abrir e modernizar muito o Estado brasileiro. Bacana, é uma empresa gigante, né? E aí, o José Ivanildo, eu queria saber, hoje a DataPrev possui quantos funcionários na ativa? Hoje, aproximadamente 3 mil empregados. 3 mil. E qual é o limite de empregados fixado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais, que é a SESC? Esse limite ele é dinâmico, mas atualmente ele está na ordem de 3.300 postos de trabalho. A gente tem um espaço aí importante para crescimento coordenado do nosso quadro de pessoal e esperamos fazê-lo dentro do contexto da necessidade de serviço. O ano que vem estão previstos vários projetos importantes para a DataPrev se consolidar e, a partir daí, tem todo um processo de trabalho evolutivo, de desenvolvimento, ou seja, de crescimento realmente da empresa. Por isso, essa é uma das razões da gente ter reestruturado, né, os perfis, a estrutura do nosso concurso e estarmos na rua aí com uma nova seleção. Perfeito. Vocês pretendem solicitar à SESC essa ampliação do limite de pessoal frente às demandas que vão surgir? Luiz, isso sempre está em voga, né? Isso sempre está em discussão. A gente vê essa questão de uma forma muito dinâmica, né? O concurso ele é feito exatamente para que a gente não espere uma eventual aprovação para depois realizar um concurso. Então, ele tem uma margem ali pela experiência que a gente conduz, para que a gente tenha velocidade, né? Vamos pegar um exemplo bem concreto. A situação do problema extremo que a gente teve no Rio Grande do Sul. Se eu não tiver velocidade em termos de tecnologia, de equipamento, capacidade de processamento e pessoas, eu não vou dar o retorno que a sociedade precisa. Então, essa preocupação faz parte aí da estratégia quando a gente redesenha o concurso público e discute, inclusive, com a SESC, eventual crescimento do nosso quadro de pessoal. Tá? Perfeito. Você até lembrou aí que teve um concurso que foi realizado em 2023, né, para 2.487 vagas, 222 imediatas e 2.265 em cadastro de reserva, basicamente para essas mesmas carreiras do atual certame, né? Esse concurso foi aberto exatamente para vocês, esse novo concurso foi aberto para remodelar exatamente esses perfis, né, que vocês agora querem para a DataPrev, os perfis de profissionais, esse que foi o objetivo, né? E por que o prazo de validade não foi prorrogado, né? Porque vai terminar dia 28 de novembro e vocês já anunciaram que não vão prorrogar por mais um ano. Perfeito. É muito importante essa pergunta, porque, de fato, quem fez o último concurso fica na expectativa de um consumo maior ali do cadastro de reserva. O fato é que, como eu falei para vocês aí no início da entrevista, quando se calcula um cadastro de reserva, você leva em consideração vários fatores, inclusive alguns que não estão em plena governança da empresa. O que eu citei das demandas de negócio, de governo, é uma delas, mas a DataPrev é uma empresa que tem cerca de 3 mil empregados e mais de 950 empregados já são aposentados ou preenchem os requisitos para aposentadoria. 900? Isso significa... 900 com condições de se aposentar? Isso significa que é uma decisão pessoal do empregado, um eventual desembarque, uma eventual saída, né, da empresa. É claro que a história mostra que isso também não é feito num rompante. A gente faz planos de desligamento incentivados. O ano passado foram mais de 160, né, adesões a esse programa, mas é uma realidade que a gente tem que lidar e está em prontidão. Então, é um número bastante elevado. Desses 950, 300 já são efetivamente aposentados e de nível médio.
que é um cargo amplo que a gente não faz mais concurso, dada a natureza aí, das atividades. Então, eu diria que a razão de não prorrogação do concurso anterior passa por um redirecionamento dos perfis, né? A gente reduziu de 25 para 17, isso impacta na mobilidade, né, da empresa com relação a essa questão. Tem esse risco que a empresa, né, risco no bom sentido de gestão de risco mesmo, que a empresa tem que estar atenta pelo volume de empregados aposentados ou aposentáveis, que, como vocês viram, é bastante elevado, mas tem também 2 elementos ali que eu acho que são de suma importância. Um deles é voltar a fazer um concurso nacional, tá, Luiz? Quando a gente faz o regional, se você for olhar pela ótica, né, da questão da diversidade e da inclusão, tem um impacto muito ruim para quem é uma pessoa com deficiência ou até mesmo para quem é, né, do sexo feminino. Porque a gente sabe que muitas das mulheres são responsáveis por família, têm dificuldades de um deslocamento de estado para fazer uma prova nessa natureza. Então, a gente vê no concurso nacional, inclusive, um retorno a uma política que a Dataprev praticava antigamente, de fazer um concurso mais inclusivo e com alcance realmente em todos os estados aí da nossa federação. E, por fim, a gente tem, né, a legislação que é desde 91, que direciona que empresas com mais de 1.000 empregados têm que ter um quadro ali de 5% de pessoas com deficiência, e a Dataprev vinha num gap muito grande, porque passou praticamente 7 anos sem fazer concurso. O último concurso melhorou esse indicador de cerca de 2,5 para 3,4. Mas eu preciso preencher essa cota. O Ministério Público, inclusive, tem sido muito incisivo em suas fiscalizações, seu controle, emissão de recomendações. Havia, inclusive, uma discussão de que a Dataprev deixasse de observar a ordem de convocação do último concurso e chamasse apenas pessoas com deficiência até atingir esse limite de 5%. A gente entendeu e comunicou ao Ministério Público que, na nossa visão, isso vulnerava o direito das pessoas que fizeram o concurso na época e ainda tinha um impacto, né, na questão da condução dos processos internos. Eu tenho um quadro de pessoas limitado, não posso chamar de forma indiscriminada, eu tenho que convocar conforme a minha necessidade. Por isso, o concurso atual ele tem um desenho diferente com relação à convocação das pessoas com deficiência nas 10 primeiras vagas. Ele, de fato, vai garantir que, no prazo de vigência do concurso, a Dataprev finalmente cumpra essa regra legal e tenha os 5% de pessoas com deficiência dentro da empresa. Voltando só ao tema do concurso anterior, eram 222 vagas imediatas. Pelo menos as 222 vagas imediatas vocês preencheram? Quanto vocês convocaram até o momento? Sabe informar? Nós já contratamos mais de 380 pessoas e continuamos contratando. Tem previsão de novas convocações? Não vamos fazer contratações volumosas como foi no começo do ano, ali por volta de abril, onde a gente contratou, nesses 2 movimentos, mais de 300 pessoas. Mas contratações pontuais até realmente o fim da vigência vão continuar acontecendo, porque a empresa tem naturalmente essa necessidade de estar repondo, né? Não será um volume extremamente significante. Por quê? Porque o novo concurso não é à toa que o resultado dele está programado para janeiro do ano que vem. É uma data, viu, Luiz, que a gente já tem um novo planejamento estratégico, já tem um alinhamento com os clientes dos novos negócios e desafios, e já temos concluído o plano de demissão incentivado deste ano, que pode abrir aí mais de 150 vagas ou até 200 vagas, né, para uma contratação no ano que vem. Ou seja, vai permitir, inclusive, que se utilize bastante o novo cadastro de reserva, né? Ainda mais se houver essa saída aí de 150 funcionários, né? Provavelmente, sim. O cronograma do concurso, como você bem falou, né, prevê o resultado final para o dia 10 de janeiro do ano que vem. A meta é iniciar chamados aprovados ainda em janeiro? Já iniciar em janeiro, porque, repito, a gente já terá um novo planejamento estratégico definido e em dezembro se conclui a saída dos empregados que aderiram ao programa de demissão incentivada. E a meta é chamar todos esses 236 primeiros colocados de uma vez só, ou vai haver uma escala? Provavelmente devemos chamar no primeiro semestre.
ainda não há uma definição final, porque esse planejamento ele é desenvolvido principalmente agora nos meses de outubro, novembro, e se consolida ali com o Conselho de Administração em dezembro, mas certamente as convocações serão rápidas, até porque, repito, há o interesse da empresa de cumprir a cota, né, de pessoas com deficiência. É uma das missões também que norteia aí esse novo concurso. Você já deu a entender que o cadastro de reserva deve ser bastante utilizado dessa vez, né? Pelo menos mais do que no concurso anterior, correto? Vocês, inclusive, pretendem prorrogar o prazo de validade, né, do novo concurso quando acontecer o fim da primeira validade, né? Esse concurso agora é de 2 anos por mais 2, né? O anterior acho que era 1 por mais 1, se eu não me engano. Né? A ideia é essa, e tentar aproveitar o máximo possível do cadastro de reserva? Essa decisão será tomada mais na frente, Luiz, porque vai depender muito da quantidade de pessoas que a gente vai convocar, de como o comportamento da lista, né, que a gente faz de cadastro de reserva também vai ser exaurido ou não. É uma dinâmica que o dia a dia vai trazer a grande resposta. Como eu falei para vocês, são mais de 950 empregados aposentados ou aposentáveis. Então, a saída ou não desses profissionais, além do crescimento natural que a empresa aguarda alcançar, tem um impacto bastante significativo. Agora, os números históricos da Dataprev de contratação nos seus concursos, e eu estou aqui na casa desde 2007, né, são realmente bastante elevados. Tem uma dinâmica natural do mercado, tem um apetite da empresa de oxigenação, de renovação do seu quadro. Então, assim como aconteceu no último concurso, a gente pretende, sim, dada a necessidade do serviço, contratar mais do que a gente apresentou aí para os cadastros, para as vagas iniciais. E aparentemente, frente ao cenário que você desenhou, provavelmente vai se convocar mais do que já se chamou do concurso de 2023, né? Pelo menos aparentemente. Sim, até porque o novo concurso já traz esse novo redesenho de perfil, que facilita a mobilidade e terá vigência de 2 anos. Perfeito. José Ivaldo, vamos falar agora um pouquinho já do pós-concurso, né, digamos assim. A partir do momento que o aprovado ele é convocado para a posse, o que acontece com ele? Ele vai passar por um processo de ambientação, um treinamento antes de iniciar suas atividades na prática. Esse treinamento, essa ambientação, se acontecer, vai ser de forma presencial, vai ter uma parte online? Conta pra gente exatamente agora. Tomou posse. Beleza. E aí, a partir daí, o que acontece com o novo funcionário? O novo funcionário ele vai ter a oportunidade de passar pelo que a gente chama de jornada de ambientação. Nossa contratação é sobre o regime seletista. Então, os primeiros 90 dias ali são contratos de experiência, né? E aí há toda uma análise de comportamento, de valores, de resultados entregues nesse período, para consolidar a contratação dele ali de forma efetiva. Eu costumo dizer nas palestras de ambientação com os novos empregados que esse é um momento para saber que se, de fato, a pessoa que passou no concurso está disposta a cuidar do que eu chamo das 2 gotinhas de responsabilidade de uma colher, que é o seguinte, é uma parábola de Paulo Coelho, que, em síntese, ele diz que você deve olhar todas as maravilhas do mundo, os encantos, mas nunca esquecer dessas 2 gotinhas na colher, que são as responsabilidades que a Dataprev tem com o mercado e vão estar traduzidas, com a sociedade, melhor dizendo, e vão estar traduzidas nas atribuições, nos trabalhos que eles vão estar recebendo, e o outro é a carreira deles, né? Como eles vão estar conduzindo, tratando, tendo protagonismo nisso. Então, esses primeiros 90 dias de ambientação, ele vai ter uma imersão no que é a Dataprev, esse papel social, essa pujança, porque segurança da informação é um valor tão caro, né, dentro da empresa, para uma empresa de serviço como a nossa. Conhecer os processos de desenvolvimento da carreira, da forma como a gente evolui também na questão das capacitações, das preparações, as interações e alocações dentro da área. Então, é um momento bastante rico, que eu posso dizer assim, de aculturamento, né, e de criar esse senso, de fato, de pertencimento dentro da casa. Então, essa jornada aí dura 90 dias, né, e a gente espera que seja uma oportunidade aí da pessoa se adaptar,
reconhecer, entender o valor de fazer parte dessa empresa, né, que tem esse lado social tão forte, né, e, de fato, conhecer melhor a própria DataPrev. Todo esse treinamento é presencial ou tem uma parte que é online? Todas as atividades podem ocorrer, uma plataforma, de fato, que nós utilizamos, mas até para acelerar o processo de aculturação, esses primeiros 90 dias são todos presenciais na empresa. Perfeito. Depois disso, assim como 88% do quadro se encontra, eles terão a oportunidade de ir para o regime híbrido, onde o trabalho semanal são 3 vezes presenciais, terça, quarta e quinta, e 2 dias remotos, segunda e sexta-feira. Mas isso pode ser feito já com 3 meses de trabalho? Ou tem que esperar mais um tempo? Pode ser feito. Pode, os 3 meses de trabalho já pode ser aderido. Pô, muito bom, muito bom. Antes de vocês alocarem um funcionário em determinada área, a DataPrev faz alguma entrevista, alguma análise curricular, ver a experiência profissional desse aprovado para verificar onde que ele pode se encaixar melhor, onde ele pode ser melhor lotado? Alguns perfis já têm um direcionamento muito claro relacionado a algumas áreas de atuação da empresa. Vou citar, por exemplo, aqui, arquitetura, mas outros, como desenvolvimento, a gente tem áreas muito dinâmicas, né, da parte de desenvolvimento da tecnologia, mexemos com diversas, né, sendo um pouquinho repetitivo, tecnologias, metodologias de trabalho, etapas do processo de desenvolvimento. Então, só pegando como exemplo aí esses 2 cargos, alguns perfis já têm um direcionamento mais claro da alocação. Eu falei, por exemplo, o arquiteto, mas poderia falar do advogado, do contador, por exemplo. E outros têm sim essa etapa de ver um pouquinho a característica, o perfil, como já foi o desenvolvimento profissional dele antes de entrar na DataPrev, porque aí, de fato, né, Luiz, a chance de sucesso do ponto de vista de crescimento profissional e desenvolvimento do próprio empregado e da empresa conseguir ter um retorno mais significativo dele num espaço de tempo menor, as chances são bem maiores. Então, tem, de fato, esse trabalho. Perfeito. O concurso abrange o Rio de Janeiro, as vagas, né, são para o Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Florianópolis, Fortaleza e São Paulo, correto? Correto. A DataPrev possui mais alguma unidade em outra cidade ou são somente nessas cidades onde a DataPrev está presente? Não, atualmente nós temos essas 7 unidades, são 2 prédios no Rio de Janeiro, né? 3 data centers centrados em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e as outras unidades têm uma característica mais forte, né, do ponto de vista de desenvolvimento de sistema. Desenvolvimento e sustentação. Você falou que no Rio de Janeiro existem 3 unidades, né? Um data center e 2 unidades. Perfeito. Uma em Botafogo, a outra é São Cristóvão, é isso? Cosme Velho. Cosme Velho, perfeito. As vagas vão ser distribuídas por essas 2 localidades, a maior concentração vai ficar no Botafogo, que é a sede. A maior concentração deve ficar, de fato, em Botafogo, né, no que se refere ao Rio de Janeiro, mas a DataPrev ela passa por um processo de modernização do prédio do Cosme Velho também. Não necessariamente no espaço da sala cofre, do data center, mas nos ambientes correlatos ali, onde há diversas atividades administrativas também. Hoje a DataPrev está estudando uma solução para mudar a sua unidade temporariamente lá no Rio de Janeiro. Então, é um processo que está em desenvolvimento ainda, com o apoio do BNDES. Então, pode ser um outro prédio em Botafogo, pode ser um prédio na região mais do centro, onde a gente tem uma oferta mais dinâmica ali de imóveis, né? Então, esse é um processo que está, de fato, em desenvolvimento, mas a gente sempre olha como referência as questões de transporte público, localidade, segurança da área, né, onde a gente vai estar alocado também. Então, é um processo que está em desenvolvimento. Perfeito. As remunerações iniciais, já incluindo o adicional de atividade, né, que varia de acordo com o cargo, e já incluindo também o ticket de alimentação e refeição, que é de R$ 1.165,20, variam aí de R$ 5.059,15 a R$ 10.338,82 para cargas que podem ser de 20, 30, 40 horas semanais. Além disso, os contratados, vou listar aqui quais são os benefícios, depois você confirma, né? Os benefícios e as vantagens são o auxílio pré-escolar ou escolar para filhos de até R$ 1.586,71, auxílio tratamento especializado para filhos deficientes de até 1.230, tem aí também seguro de vida em grupo, assistência à saúde,
plano de previdência complementar junto à sociedade de previdência complementar da Dataprev, participação nos lucros e resultados, gratificação variável por resultado conforme regras da empresa e possibilidade de progressão na carreira. Há mais algum outro benefício ou vantagem que você queira destacar que não está elencado no edital? Esses do edital são os mais relevantes, né? Mas a gente tem vários benefícios que vão desde a questão do teletrabalho híbrido, né? Há dinâmicas do dia a dia que nem sempre estão refletidas na questão direta remuneratória. A gente tem investido muito no ambiente, eu acho que é importante ressaltar isso, no ambiente de inclusão, de diversidade, de promoção concreta. A gente tem um grupo chamado Inclua Mais, que tem esse grande desafio de ajudar a empresa a olhar, né, com pessoas que representam o que a gente tem denominado de grupos minoritários dentro do mercado de TI. Aí eu estou falando do quadro de 25% de mulheres, de 27% de negros, dos PCDs que caminham agora, né, para cerca de 5% dentro do quadro. Essas pessoas têm uma postura, né, de representatividade e orientar e ajudar a empresa a cada vez mais ter esse ambiente de inclusivo. Poderíamos falar aqui também da questão dos apoios que a gente tem na área de saúde, do PAED, uma preocupação com a saúde mental cada vez que é mais pujante, né, no mercado de trabalho, tudo. Então, tem esses outros elementos aí que vão agregando e criando esse ambiente saudável e interessante, né, de se manter aqui na Dataprev. José Ivaldo, a assistência em saúde funciona em forma de reembolso, correto? Como é que está ali no edital? Você pode explicar como é que funciona isso? Por exemplo, assim, alguém tem um plano de saúde, ele vai ser reembolsado de um percentual do plano que já possui, ou seja, não existe um plano específico dentro da Dataprev? Explica para a gente como funciona isso. A Dataprev, durante muitos anos, ela tinha apenas a oferta do plano do GEAP, da GEAP Saúde. Sim. Durante um período, por questões de litígios, seja com os empregados, seja com a própria Dataprev, esse contrato foi rompido, né, e fez com que a Dataprev fosse ao mercado contratar de forma mais ampla outras operadoras, né, através de intermediação de administradoras, de fato, de plano de saúde. E nós demos um passo na época que também facultava ao empregado escolher o seu plano. Ele poderia optar pelo plano da Dataprev, que ela está apoiando, oferecendo, negociando para ter uma condição de preço melhor, ou se ele conseguir um plano individual, ele também pode fazer a opção por ele. O ano passado nós conseguimos, de fato, com o apoio do presidente Douglas, né, presidente da GEAP, que a GEAP retornasse a prestar serviço para a Dataprev. Foi um impacto bastante significativo. Hoje, mais de um terço dos nossos empregados já optaram para voltar e retornar à GEAP por atratividade de preço, de mercado, tudo. E o fato é que, independente da opção que ele faça, GEAP, plano diverso, ou um plano individual que ele, porventura, queira escolher ali no mercado, ele vai ter a mesma contrapartida, né, parcial ali da empresa, que hoje a média gira em torno aí de 50% do reembolso ali daquela mensalidade. Por que é uma média? Porque ele acaba contribuindo mais para quem tem salários menores. Então, quando você entra na Dataprev, você tem um apoio mais significativo na contribuição do plano de saúde, considerando idade e remuneração que você recebe. E à medida que você for crescendo na carreira, tendo uma melhor condição financeira, naturalmente a participação da empresa diminui um pouco, mas a média na empresa hoje está nessa faixa dos 50%. De qualquer forma, esse plano pode ser, essa assistência em saúde pode ser familiar, não é só para o empregado, né? Não, abarca empregados e familiares. Familiares, perfeito. Outro atrativo, pelo menos assim, quando é oferecido nas empresas públicas, a PLR geralmente é um grande atrativo, né, para todas as empresas. Eu queria saber como é que essa PLR é paga na Dataprev, se é uma vez no ano, se é 2 vezes no ano, né, 2 parcelas. Tem empresas que é assim, o Banco do Brasil, por exemplo, são 2 parcelas. De repente a Dataprev é uma só. Em média, o que ela representa em termos salariais para o funcionário? Pô, algo em torno de 3 salários mínimos, 2 salários mínimos, não, 2 salários, 3 salários que o funcionário recebe. Uma ordem de grandeza, por favor. A PPLR da Dataprev, desde a negociação coletiva do ano passado, ela é paga linear e não mais proporcional pelo salário. O que é que significa?
significa que o valor será igual para todos os empregados na empresa. O último pagamento da PPLR, dado o lucro que foi alcançado, foi na ordem de R$12 mil. Então, foi um valor bastante interessante, bastante significativo. A gente projeta que esse valor deva se manter pela projeção de lucro, né, que a empresa está trabalhando esse ano com o crescimento dos novos negócios, mas é um processo que ainda está em fase de negociação com a representação dos empregados. Então, provavelmente deve ser mantido essa linearidade, mas, obviamente, há regras ali no programa que são discutidas com a representação, inclusão ou não de cedidos, por exemplo, dentro do contexto do pagamento, que hoje não é praticado dessa forma, podem trazer impacto ali para o valor. Então, tendo como referência a última, ela é paga uma vez no ano e foi em torno desse valor de R$12 mil. Eu tenho um mês mais ou menos exato quando você paga? Geralmente, ele é paga após a aprovação, né, das contas da empresa no mês de abril, na Assembleia Geral. Então, ou o pagamento é efetivado logo no começo de maio ou ali no começo de junho, no máximo. Ainda no primeiro semestre, né? Ainda no primeiro semestre. Esse ano, salvo engano, nós pagamos comecinho de maio. Nós já fizemos o pagamento. Perfeito. Dentro do edital está lá a gratificação variável por resultado. O que seria essa gratificação variável por resultado, já que existe também a PLR? Luiz, esse é um programa fantástico que a gente já tem assim, há acho que uns 12 anos na Dataprev. Ele representa, no ano, praticamente um pouco mais que um 14º salário por empregado. Só que ele é dividido em parcelas trimestrais e vinculado a resultados que se correlacionam com o plano de ação anual da empresa. Então, essa dinâmica faz com que a gente tenha um corpo funcional voltado realmente para o negócio, para o alcance de resultados reais, que faz diferença para a empresa, para a sociedade, e isso traz uma repercussão financeira. As metas são publicadas com mais de 6 meses de antecedência, são discutidas dentro da equipe, e as prestações de contas são feitas de forma transparente, seja para os órgãos de controle, seja para os empregados. Então, são desafios, realmente, que são postos ali trimestrais, e que, a fim e a cabo, levam a esse valor que pode chegar a um pouco mais do 14º salário. Os 2 últimos anos, o resultado da GVR anual girou em torno de 89% de alcance. Então, são desafios de fato, né? Mas que representam uma remuneração também bastante significativa quando a gente olha ao longo do ano aí na empresa. Perfeito. Então, temos aí a participação nos lucros, né, da empresa, aí depende de quanto foi o lucro da empresa, e temos a participação também variável de resultado de acordo com as metas que são alcançadas pela equipe, né? Perfeito. E a Dataprev, ela investe muito na capacitação e na qualificação dos seus funcionários? Luiz, a gente saiu... A Dataprev passou por um processo complicado, né, de tentativa de privatização, de ser desestatizada, e, naturalmente, esses processos eles engessam um pouco, principalmente investimento em imóveis, modernização, capacitação, de certa forma. Eu não digo que deixou de se fazer investimento, mas a gente saiu de investimentos anuais na ordem de 3,5 milhões para cerca de 7 milhões, e o próximo já vai direcionando para quase 9 milhões de reais. Então, é um volume muito grande de contratação, né, de treinamento. Quando a gente contrata uma nova ferramenta que tem esse viés de inovação, de desafio até mesmo dentro da casa, por às vezes uma própria evolução de uma tecnologia que a gente já usa, a capacitação já é contratada de forma vinculada para acelerar esse processo realmente dentro da casa. E a gente ainda tem 2 outros eixos importantes, que são as capacitações que os gestores identificam, olhando o plano de ação e a necessidade da equipe interna, e que os próprios empregados podem propor quando eles passam pelo processo de avaliação de desempenho, né, que a gente está remodelando para que seja semestral. Então, é uma forma, alcança gestor, alcança empregado. Eu diria que é um processo já maduro dentro da casa, onde a gente escuta dentro da área de pessoas, né? Todos os grandes protagonistas nessa caminhada aí de capacitação, para chegar no melhor desenho que faça sentido realmente
para o negócio, para impulsionar e desenvolver as tarefas. Né? Em termos de desenvolvimento profissional também, a Dataprev financia ou paga parcialmente cursos de graduação e pós-graduação, seja lá uma especialização, um mestrado, um doutorado, né, para os seus funcionários, caso seja também de interesse da Dataprev? Nos últimos anos, esse esforço ficou muito focado na área técnica, nas certificações, Luiz. Mas é um projeto que a gente vai consolidar esse ano, é uma remodelagem também desses incentivos. O incentivo que a Dataprev faz não é diretamente no salário, como muitos órgãos praticam. Se eu tiver um mestrado, eu vou ter mais 5% de aumento, um doutorado mais 10%. Um adicional de qualificação, né? Isso. A Dataprev entra, na realidade, incentivando o curso, ou com liberação de horário, ou participando parcialmente, até 80%, do eventual valor ali da mensalidade e da matrícula daquele curso. Mas é um processo que está sendo redesenhado esse ano ainda, porque tinha uma dinâmica de um edital a ser aberto uma vez por ano, e a gente entende, né, que essa não é a dinâmica das universidades, das instituições que oferecem mestrado, doutorado, ou até mesmo pós-graduação. Então, a ideia é que isso fique aberto ao longo do ano inteiro e tenha uma dinâmica de avaliação, empregado, gestor imediato, próprias superintendências relacionadas àquela temática, se faz sentido ou não, né, em um investimento naquela ordem. Mas eu acho que vai dar uma outra dinâmica e vai resgatar e incentivar mais o uso desse importante instrumento de formação aí para os profissionais. Né? Eu mesmo já fiz mestrado, eu sei o quanto é valioso, de fato, a gente capacitar. Eu também. É complicado, é difícil, sobretudo arranjar tempo, né? Para você conseguir. O maior desafio é tempo, concordo. É tempo. As atividades de trabalho, mais atividades de pesquisa, né? Mais as atividades dentro de casa também não é fácil. Fazer um mestrado, exatamente. É isso mesmo. Não é fácil. Mas, José Ivanildo, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do plano de cargos e salários, né? É um plano atrativo? Como é que ocorrem as progressões, as promoções dentro da empresa? Luiz, eu estou na empresa desde 2007, como eu falei para vocês, 2 de janeiro, então fui muitos anos chefe da área jurídica, mais de 14 anos, e agora, né, há 1 ano e meio, estou na área de pessoas. O novo PCS, o PCS ele foi implantado em 2009, então ele já tem um interesse da Dataprev de caminhar numa modernização, mas é uma discussão complexa, porque envolve uma negociação coletiva, envolve um mapeamento de como hoje você tem maior atratividade e mobilidade dentro da carreira, o peso que os próprios profissionais colocam hoje, às vezes menos na questão remuneratória e mais na flexibilização e autonomia no desenvolvimento do trabalho. O próprio regime híbrido é uma tradução disso. Mas a gente tem uma dinâmica bastante interessante de encarreiramento. O empregado ele pode anualmente concorrer a uma progressão por mérito ou por antiguidade, quando ele está há mais de 24 meses parado no mesmo nível salarial, e nós temos a progressão funcional, que são saltos de senioridade, porque o plano ele é modelado em módulo 1, módulo 2, módulo 3. É como se fosse o júnior, né? O mais experiente e o sênior ali. Então, depois de 5 anos, você começa a concorrer para um salto de módulo, e depois de 3 anos no módulo 2, você pode concorrer para um salto no módulo 3. Mas é assim como a progressão por mérito, uma concorrência. Eu digo aos empregados que o mérito reflete muito a sua dedicação naquele ano, né, que passou, que se fechou, quando você vai fazer a avaliação, e a funcional olha a sua dedicação ao longo da carreira. É um olhar mais longo, é um processo também meritório, né, mas que tem um olhar que transcende ali um único exercício. É uma dinâmica que eu acho que faz sentido, né, que estimula, mas, assim como a administração direta, a gente tem um plano de cargos com muitos níveis salariais. Então, essa é uma discussão que várias estatais estão começando a endereçar ainda com a SEST, com os ministérios supervisores, para ver até onde tem espaço aí de melhorias. Mas trabalhando com o que a gente tem hoje, né, com o real, essa é a dinâmica.
O encarreiramento ele se desenvolve por meio desses processos de progressão funcional. O teto da carreira chega mais ou menos em 15 anos? Não. Hoje, pelo PCS atual, você consegue mudar de módulo aproximadamente em cerca de 7, 8 anos, né? É importante ressaltar que os módulos ele têm interconexões nas suas grades, ou seja, o final do módulo 1 ele está ali meio que no meio do módulo 2, para deixar mais claro ali para o pessoal. Mas essa dinâmica de chegar até o final da carreira é uma das coisas que nos faz querer rediscutir o plano de cargos e salários, porque a gente não vê isso como uma dinâmica linear que você possa cravar e dizer, ó, é em 15 anos, é em 20 anos, é em 10 anos. Então, hoje ele não permite você fazer essa aferição de forma tão precisa e clara como deve ser feita. Perfeito. E, Ivanildo, em termos assim, de crescimento profissional, no sentido de ocupar cargos de chefia, cargos comissionados, é possível um funcionário, em curto espaço de tempo, conseguir um cargo desses? Olha, Luiz, é difícil responder essa, porque eu entrei na empresa com 26 anos e antes de completar 27, eu fui o gerente de departamento mais novo. Olha, você é um exemplo, né? Já bateram meu recorde. Você, em quanto tempo que você cresceu? Em quantos meses? Em menos de um ano eu assumi a chefia da área jurídica, legal. Né? Mas eu sei que, assim, é uma exceção, não é a dinâmica tão... Mas as oportunidades existem, a gente tem vários níveis de hierarquia de função, desde líderes de equipe, onde você já começa a ganhar maturidade, a ter essa pegada de lidar com pessoas. Às vezes a gente assume uma função de confiança e acha que o maior desafio são os processos. São, mas eu acho que pessoas, você tem que ter um coração aberto, é uma dinâmica de olhar melhor o outro, e a gente não aprende isso na academia. Então, esses níveis iniciais nos permitem também ganhar maturidade dentro desse processo e você ir subindo e se desenvolvendo dentro da carreira. Mas, às vezes, você chega um profissional preparado e a oportunidade, como aconteceu para mim, abre as portas e, se você estiver pronto, pode se consolidar. Né? Já aconteceu comigo, com outras pessoas, mas, via de regra, a gente estimula isso. Começa a assumir funções de liderança, né, de equipe, depois uma gerência de serviço, uma divisão, um departamento, até chegar no nível, de fato, de superintendente, que coordena processo de forma mais estratégica dentro da casa. Rapidamente, fala um pouquinho dessa sua trajetória, né? Você veio como funcionário, ocupou um cargo de gerência, e aí? Meus pais se separaram muito cedo, né? Então, eu já tinha o viés de que eu queria entrar, trabalhar e crescer profissionalmente até para ajudar em casa. A motivação que você traz, gente, faz toda a diferença como você conduz sua carreira. E aí eu vim para um mercado onde eu gostava de tecnologia, era um apaixonado do direito, sempre gostei muito de estudar tudo. Meus estágios nos Correios, em escritórios particulares, me deram uma experiência, uma maturidade muito boa. Então, quando eu entrei na empresa, trabalhei na área de licitações e contratos e veio a oportunidade, em seguida, de coordenar essa área, né? Uma área muito rica nas estatais, que tem um papel, de fato, estratégico. E 6 meses depois aconteceu um evento, né, que o nosso chefe, o Dr. Olivério, na época, teve que se ausentar, de fato, da empresa, né, uma questão de saúde importante. E aí a empresa olhou para um lado, para o outro e disse, rapaz, vou investir nesse paraibano, nesse galego aqui, vamos... E aí eu assumi como interino e foi uma aprendizagem, né, porque é um desafio grande, é uma das estatais maiores do país, um papel social extremamente relevante. Acompanhei muitas etapas de modernização e desenvolvimento, seja do plano de cargos, seja da construção dos novos data centers, seja do redesenho da forma como a DataPrev foi feita para que a gestão fosse voltada mais para resultado, né? Então, quebrar aquele estigma de servidor público passou no concurso, tô na sombra. Pelo contrário, é muito trabalho, é muita luta, é muita dedicação, mas também a recompensa vem também, porque, né, a gente, quando busca um concurso público,
A gente quer estabilidade, a gente quer uma boa remuneração, mas a gente também quer realização profissional, e a DataPrev abre esse espaço realmente para você enxergar que você está alcançando as pessoas que mais precisam. Eu sei que eu trabalho aqui, que eu luto, que eu, às vezes, chego um pouquinho mais tarde em casa, tudo, mas que, ao fim das contas, eu não estou fazendo isso só pelo lucro, porque um acionista vai ganhar mais. Eu sei que tem um impacto social, né? Quando teve a questão do Rio Grande do Sul, vários dos meus colegas trabalharam final de semana, porque sabia que tempo é vida, assim como foi na pandemia. Então, essa questão, de fato, tem um peso significativo para a gente que é na DataPrev. E, por fim, né, você, de fato, constrói um futuro sólido para você e para a sua família. Né? À medida que você vai ganhando maturidade, segurança financeira, segurança emocional, é o caminho que a maioria das pessoas escolhe, né? Constituir uma família, depois vem os filhos, esse reembolso à educação é por cada dependente que a gente tem, então é um apoio extremamente significativo para você colocar, de fato, seus filhos em bons colégios, né? E a gente está falando em toda a jornada dele, até ele se preparar para entrar numa universidade, então é um benefício bastante significativo. A Previdata, que é um plano de previdência complementar, é um plano saudável, estruturado, com participação dos empregados, inclusive na diretoria. Você forma uma poupança que, quando você olha lá na frente, poxa, vou me aposentar e vou ter um impacto pequeno na minha renda, porque eu formei uma poupança previdenciária ao longo do tempo significativa. Eu, quando entrei, a gente não aprende muito sobre... Hoje mudou mais nos colégios, mas ali na década de 90 não tinha muita essa questão da educação financeira nas escolas, tudo. E, realmente, quando eu observei o impacto que a Previdência Complementar tem para você fazer uma poupança, para ter uma condição melhor, você olha sua renda hoje lá, sua cota, que eles chamam, né? E você vê que mais de 60%, quase 70% são de rendimentos financeiros. E olha que a DataPrev coloca 100% do que eu coloco lá, já seria o maior investimento, né, que eu não encontro em canto nenhum do mercado. Então, de fato, é uma coisa que a gente, inclusive no onboard, na entrada dos novos empregados, a gente convida a entidade, né, que é uma entidade autônoma, não é da DataPrev, porque a gente é patrocinador, mas ela tem autonomia econômica, financeira, de gestão, então ela vem, apresenta seus números, apresenta os resultados, né? Eu já tive a oportunidade de ser presidente do conselho da entidade por mais de 8 anos, então é, de fato, uma instituição que tem muito carinho e apreço dos empregados, tanto que o percentual de adesão chega a quase 90%. Sensacional. Vamos supor, se o empregado quiser colocar R$300 por mês, a DataPrev coloca mais 300 e vira 600, correto? É isso mesmo. Tem um limite, que é 8% da remuneração, né? Porque senão a empresa também ia perder com a rentabilidade dessa de 100%, imagina só. Lógico. Tem que ter limite, sem dúvida nenhuma. Você vai. Sem dúvida. Mas, Ivanildo, para a gente acabar aqui com essa nossa entrevista, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos aqueles que estão aí na expectativa ou de se inscrever, ainda não se inscreveram, outros já se inscreveram, né? Para quem tem o desejo de participar desse concurso, de trabalhar na DataPrev, mensagem que você pode deixar para esse pessoal? Até por alguém que já passou, né, por toda essa estrada aí de preparação, a gente sabe que o concurso realmente é um sonho, né? Mas eu diria e desejo a vocês que seja o começo de um sonho maior. O trabalho realmente, com todo esse contexto de estabilidade, realização profissional, construção do futuro sólido para você e para a sua família, é muito reconfortante, né? Mas também é importante que a gente tenha cada vez mais maturidade profissional dentro desse processo, porque é isso muitas vezes que vai impulsionar a nossa carreira. A gente, numa empresa como a DataPrev, a gente tem um olhar social muito forte. E, às vezes, se implica em renúncias, em entregas, que vão ser recompensadas dentro do conceito trabalhista, tudo lá. Mas eu estou falando de algo que transcende isso, que desperta, de fato, a sensação de bem-estar, de desejo, de senso de pertencimento. Problemas sempre a gente vai ter.
né? A gente faz parte da dinâmica de qualquer relação social que a gente tem. A questão é a maturidade, é entender, do ponto de vista de confiança, de onde se quer chegar com todas aquelas medidas, com todas aquelas ações, de forma muito objetiva. A Dataprev, no período da pandemia, ficou com quase 90% dos seus empregados em teletrabalho integral. É óbvio que havia um desejo de se continuar nesse modelo, mas como permanecer num modelo como esse, quando a empresa é chamada a fazer parte de um desafio tão grande como esse, que é a transformação do Estado brasileiro, da criação de uma grande infraestrutura nacional de dados, que pode, de fato, elevar o patamar dos serviços públicos aí, em termos de eficiência, de qualidade, para algo há muito tempo sonhado pela nossa sociedade, né? Seja na área da saúde, seja na área de assistência social, seja dentro da própria área de previdência. Então, fica aqui o convite, né? Se você quer fazer parte desse projeto, eu sei dos esforços que são dedicados para a gente passar em um concurso público e tenho certeza, né, que desafios, oportunidades de crescimento não vão faltar. Venham fazer parte realmente desse projeto, porque os empregados aqui dentro da Dataprev também têm voz ativa, inclusive no planejamento estratégico que a gente faz anualmente. Então, é importante que venham novas experiências, né, novas pessoas, novas entregas e novos exemplos para a gente estar construindo junto os próximos 50 anos aí da Dataprev, né? Então, esse é o desejo aí. Muito bom. Esse foi José Ivanildo, superintendente de gestão de pessoas da Dataprev. José Ivanildo, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Não tenho dúvidas aí que você esclareceu muitas dúvidas, né, dos concurseiros, que os concurseiros aí tinham a respeito da Dataprev. Vamos torcer aqui para que o concurso realmente seja um sucesso, tenha muitos inscritos e a Dataprev consiga selecionar os melhores funcionários para a empresa. Fica também aqui o convite para você voltar numa outra oportunidade, para a gente falar mais sobre a Dataprev, mais sobre como é que é o dia a dia dentro da Dataprev. Muito obrigado e até a próxima, José Ivanildo. Tá bom, Luiz. Muito obrigado. Foi um prazer, realmente. Foi muito gratificante compartilhar um pouquinho aqui da experiência e desses desejos da área de pessoas e da Dataprev como um todo aí, nessa jornada que está em curso. É isso, o prazer foi nosso, José Ivanildo. E, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, né? Não deixe de dar o seu like, caso tenha gostado dessa entrevista. Pegue esse link da entrevista, já compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, que possam ter interesse, né, de participar desse concurso da Dataprev. E no mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, pois a gente está sempre aí trazendo novidades sobre o que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos públicos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!